Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fada do Peso. Hoje trago para todos que estão na luta contra o peso uma receita low carb de torta de morango. Para quem gosta daquela torta de morango de padaria e estar na luta contra o peso, e não pode comer por conta da sua dieta. Esta receita de torta de morango pode ser usada na dieta low carb e também na dieta cetogênica. Então, se gosta de torta de morango, já se inscreve e se gostar, curte o vídeo. Então vamos à receita e o modo de fazer. A receita de torta de morango de padaria low carb cetogênica, ela é dividida em alguns passos. O primeiro deles é fazer leite condensado low carb. E para a gente fazer, eu já ensinei em um outro vídeo, mas eu vou ensinar aqui de novo. Aqui eu tenho 200 ml, uma xícara de creme de leite. Eu estou usando o creme de leite de latinha. Você poderia utilizar o creme de leite fresco, que é a melhor opção para essa receita, ou utilizar o de caixinha também. Nesses casos de latinha e de caixinha, eu aconselho dessorar, que você deixa ele no freezer por cerca de uma hora e meia, e depois abre ele por baixo e espera o soro escorrer um pouco. Então aqui a gente tem o creme de leite, aí eu vou adicionar cerca de 50 gramas, 3 a 4 colheres de xilitol bem cheias, e uma colher de sopa de manteiga, que é cerca de 15 gramas. E a gente vai ligar fogo baixo e vamos esperar a manteiga derreter, misturando. Já vamos aproveitando para misturar o xilitol com o creme de leite. Depois que a manteiga estiver incorporado ao creme de leite e o xilitol também tiver uma mistura homogênea, a gente vai colocar aos poucos e espalhando bem 1/4 de colher de chá de goma xantana. É bem pouquinho mesmo, tá? E sempre no fogo baixo, não deixando ferver aqui o nosso creme de leite. Vou pondo bem aos pouquinhos a goma xantana e vou misturando. A goma xantana é chata de trabalhar, né? Se cai muito no mesmo lugar, ela fica empelotada. Vou até melhorar isso com o auxílio de uma peneirinha, para não deixar cair nenhuma parte grande de goma xantana de uma vez. E aí a gente vai mexer, vamos esperar engrossar um pouco essa mistura até ela ficar próxima à textura do leite condensado, mas não tão consistente, porque depois que a gente desligar o fogo e levar na geladeira, ela vai ficar mais consistente aos poucos, então não podemos deixar ela ficar muito consistente agora. Repare aqui como está a textura, está chegando bem perto do leite condensado. Eu desliguei o fogo, já vou mexer mais um pouco até esfriar um pouco mais. E depois vamos deixar ela descansando, esperando ela ficar na temperatura ambiente. Como a gente vai usar isso daqui para fazer o recheio da torta, então não precisa levar na geladeira, tá? Se você quisesse só o leite condensado, aí você levaria à geladeira, ele vai ficar com uma textura melhor depois que ele ficar um tempinho na geladeira, tá? Mas depois, de toda forma, quando a torta estiver montada, a gente vai ter que levar à geladeira, então tá tudo bem. Enquanto isso, eu vou te ensinar a fazer a massa da nossa torta. Vamos lá! Bom, a massa da nossa torta de morango vai ser feita à base dos seguintes ingredientes: 125 gramas, que é 1 xícara e 1/4 de farinha de amêndoas. Essa massa lembra muito aquela que eu utilizei para fazer a torta holandesa no ano passado. Vou deixar o link aqui na descrição, é uma receita sensacional. Também vamos precisar de 25 gramas, 2 colheres de sopa de xilitol, ou então cerca de 3 colheres de sopa de eritritol. E também é opcional adoçar essa massa. Tem gente que prefere não adoçar e tudo bem também. E vamos precisar aqui de 50 gramas de gorduras. No caso eu tenho 1 colher de sopa de manteiga, 15 gramas, e 4 colheres de sopa de óleo de coco, mais cerca de 35, 40 gramas de óleo de coco. E é só isso a massa. Agora a gente vai misturar bem até ficar homogênea. Não precisa colocar ovo, não precisa colocar fermento, é só isso. Vou até misturar com a mão, que é mais fácil, mão devidamente limpa. E depois a gente vai espalhar essa massa aqui, mas eu já volto te mostrar. Você também poderia fazer essa massa com farinha de amendoim, por exemplo, porque eu acho que combinaria com a torta de morango a farinha de amendoim. Afinal, em cima a gente até coloca um pouquinho de xerém de amendoim, né? Mas eu preferi fazer com a farinha de amêndoas porque eu gosto muito do sabor dessa massa feita com farinha de amêndoas. Bom, agora que está bem homogêneo aqui, a massa fica bem consistente, eu não sei se dá para reparar, mas ela nem gruda na mão quando você mexe. E é essa a ideia, porque a gente vai abrir ela numa forma untada. Aqui eu untei com óleo de coco. E é legal se a sua forma sair o fundo que nem essa daqui,
porque a gente vai poder desenformar a torta de morango, vai ficar muito bacana. Se você não tiver uma que sai o fundo, tudo bem também. Aí eu aconselho fazer numa forma um pouco mais baixa, porque senão não vai ficar tão bacana. Você vai ver que não cobre até em cima essa massa. A gente vai despejar tudo aqui, e aí é um processo de espalhar. No começo pode até parecer que não vai dar certo, mas vai. Você fica apertando bem a massa, vai apertando, vai espalhando, e a ideia é subir a massa pelas laterais da forma, para ela fazer como se fosse uma parede de massa, né? Para segurar o nosso recheio depois. Processo similar ao da torta holandesa, que eu já falei, e também da torta de limão, que eu fiz faz 2 anos. Também vou deixar link aqui embaixo. São ótimas sobremesas para você fazer para surpreender sua família no Natal. Já volto para mostrar como ficou. Olha só que legal, espalhou bem aqui a massa, tá vendo? Subiu uma parede de uns 2 dedos, pelo menos, em cada lado. E agora a gente vai levar à geladeira por cerca de 1 hora. É a geladeira, não vai no forno essa massa, tá bom? Porque sempre que a gente posta essa massa no Instagram, é um monte de gente comentando: mas senhor Tanquinho, não vai ao forno? Não vai ao forno. Quem tá vendo o vídeo já entendeu que vai direto para a geladeira. Então vamos lá. Então vamos agora para o recheio da nossa torta. A gente vai precisar pegar aquele leite condensado que a gente preparou. Ele tá aqui, ó. Nem levei para a geladeira, tá bem consistente. Então vou colocar ele aqui no recipiente. Vou adicionar aqui mais 100 ml de creme de leite e 100 gramas de cream cheese. O mesmo creme de leite que eu utilizei para fazer o leite condensado, que era a embalagem de 300 gramas, eu utilizei 200 no leite condensado e sobrou 100 aqui para a gente adicionar ao final. A esses ingredientes vamos adicionar 3 colheres de sopa de xilitol, cerca de 45 gramas. Ah, e só para você saber, 100 gramas de cream cheese e 100 gramas de creme de leite são mais ou menos meia xícara, tá bom? Em ambos os casos. E vamos adicionar também meia colher de chá de essência de baunilha. No caso aqui eu estou usando esse extrato de baunilha da Bombay, que é super bacana, você encontra lá na loja Tudo Low Carb, assim como você também encontra lá o adoçante xilitol para fazer essa receita e a farinha de amêndoas ou a farinha de amendoim, que você preferir utilizar. Agora a gente vai bater tudo com uma batedeira. Se não tiver uma batedeira, talvez dê para fazer com um mixer, quebrando um galho. Se você achar que sua mistura não está consistente o suficiente, você pode adicionar um pouquinho a mais de goma xantana. Lembrando que depois que for para a geladeira, a mistura vai ficar um pouco mais consistente. Eu acho que eu vou adicionar um pouquinho mais de goma xantana para não correr o risco de, quando cortar a torta, ela esparramar toda pela forma. Então, mais uma vez, bem pouquinho de goma xantana, cerca de meia colher de chá. E aí vamos bater novamente. Agora me parece que está bem consistente essa mistura, então é hora da gente colocar ela na nossa massa. Então, agora eu vou despejar aqui a mistura. Lembrando que não é para colocar tudo e ultrapassar a altura da borda da massa, porque senão vai esparramar quando você desenformar. Além disso, a gente depois vai colocar os morangos e fazer a cobertura com a gelatina de morango. Acho que essa medida vai dar muito bem. Agora eu vou levar à geladeira para deixar o creme firmar um pouquinho mais. Aqui eu já estou com os morangos cortados, mas assim que tirar da geladeira, a gente coloca os morangos e cobre com a gelatina. Já vou mostrar esse passo também. E aí agora a gente vai preparar a gelatina. Aqui eu tenho água morna, tenho 200 ml de água morna e vou jogar 6 gramas, que é meio pacotinho de gelatina sem sabor vermelha. Essa gelatina sem sabor é sem açúcar também, tá certo? É só mesmo para dar o efeito na nossa torta. Vamos dissolver bem ela aqui. Se ela não estiver dissolvendo, pode ser necessário esquentar um pouco mais a água. E aí você pode pôr o quanto você quiser. Se você gostar da sua torta com gelatina até mais em cima, tudo bem. A gente não vai usar os 200 ml aqui. Foi quase até cobrir os morangos. Eu estou me baseando pela borda da massa, né, para não transbordar a borda. Então acho que aqui deu a quantidade certa. Vou levar à geladeira, a gente espera
tudo esfriar, tudo ficar bem consistente. Espero que tenham gostado da receita. Sigam suas dietas da maneira certa. Aqui deixo algumas dicas que ajudam a emagrecer mais rápido e perder a barriga. Comer devagar e respeitar a saciedade, comer proteínas magras em todas as refeições, beber mais água durante o dia, praticar exercícios físicos, evitar alimentos ultraprocessados, comer alimentos ricos em fibras, evitar ficar com muita fome. Mas se ainda deseja potenciar ainda mais o seu processo de emagrecimento, deixe um produto onde já ajudamos a milhares de pessoas a alcançar o tão sonhado emagrecimento definitivo. Se inscreva no canal para mais receitas e dicas de emagrecimento. Link na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.